Deus, muito obrigado. Você que já chegou, seja bem-vindo. Você que está em casa pela internet, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus tem algo a ministrar ao nosso coração, onde nós vamos aprender muito. Pega aí sua caneta, o seu papel, para que você também possa anotar, você possa aí, muitas vezes, tirar mais entendimento daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós estamos hoje com o nosso amigo Mochico. Fica de pé, Mochico, por favor. E o John. John é um inglês, né? Mas é também natural, também é israelita também, né? Mochico é judeu e eles estão aqui conosco e vão adorar a Deus hoje, falando de tudo aquilo que tem acontecido em Israel. Para você ter uma noção, eles falaram ali um pouquinho, eu já fiquei com vontade de nem vir para cá. Eu queria que eles dessem continuidade, né? Aquilo que eles estavam falando sobre a vida da igreja e sobre o que é Israel e a vida da igreja, para que a gente entenda todo esse momento que estamos vivendo e por que a gente tem que se despertar. E eles estavam falando do compromisso que as pessoas que não se dizem cristãos têm muito mais do que nós que chamamos, que somos filhos de Deus. E eles vão falar um pouquinho, muito mais além daquilo que nós temos para aprender. E nós queremos honrá-los esta noite, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Mochico, pode subir aqui, né? E nós agradecemos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Shalom, queridos. Gostaria de saber se alguém, você pode falar sem vergonha, pode expressar. Eu gostaria de saber se alguém não sabe direito o que aconteceu com Israel no dia 7 de outubro e vem acontecendo até o dia de hoje. Alguém não sabe, ou tem dúvidas, de repente estava viajando, né, não teve tempo de ler alguma notícia. Então, todos estão a par daquilo que está acontecendo. Pois bem, quando, no dia 7 de outubro, eu estava terminando um grupo lá em Israel. Eu sou guia de turismo em Israel, trabalho como guia já há 12 anos, e Deus tem me abençoado bastante, graças a Ele. No dia 7 de outubro, pela madrugada, entre 2 e 2h30, eu estava entregando um grupo que eu já estava guiando já por uns 10 dias, o grupo da Zion Church, lá de São Paulo, do pastor Teófilo Hayashi. Eu entregando eles para retornarem para o Brasil, sem saber o que poucas horas depois iria começar a acontecer, né? E eu posso, com toda a segurança, com toda a certeza, dizer a vocês que aquilo que ocorreu foi o maior desastre, a maior catástrofe que aconteceu em Israel em toda a sua curta existência. 75 anos o país tem, e se fôssemos comparar aquilo que aconteceu com algum outro evento envolvendo o povo judeu, então a única coisa que pode se comparar, assim, mais ou menos, foi o que aconteceu com os judeus durante o Holocausto nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, onde, vocês devem também saber, durante esse período da guerra, 6 milhões de judeus foram mortos pelo fato de serem judeus. Ali sim aconteceu algo. Foi durante esse período que surgiu uma palavra nova. E essa palavra é genocídio. É quando um grupo de pessoas resolve exterminar uma etnia toda, simplesmente por serem daquele tipo de povo. Então, os nazistas, naquela época, por todos os motivos terríveis deles, decidiram eliminar os judeus da Europa e do mundo, tá? Então, algo semelhante aconteceu agora no dia 7 de outubro, onde radicais islâmicos conseguiram burlar o sistema de segurança de Israel, que protege Israel da faixa de Gaza, tá? Ouviram o que eu falei?
O sistema de segurança protege Israel daquilo que está na faixa de Gaza. E vocês perceberam por que existe essa cerca? Porque uma vez que eles conseguiram abrir aquela cerca, fizeram o que fizeram. Ou seja, pessoas dominadas por uma ideologia religiosa terrível, os quais eles consideram que tudo aquilo que não segue a sua religião deve ser exterminado. E no primeiro momento em que conseguiram derrubar a cerca, a primeira atitude foi chacinar todos aqueles que moravam ali próximo. E não foram apenas soldados ou combatentes, seja lá qual for o nome que eles deem, do Hamas, né, homens ali preparados para a guerra, não foi somente eles. Foram muitos e muitos, milhares de apoiadores dessa linha religiosa que entraram logo após. Então, esses combatentes entraram com caminhonetes e motocicletas de grande velocidade, para penetrar o máximo possível dentro do território de Israel, espalhando terror e morte. E logo depois vieram os apoiadores. E esses apoiadores, na maioria dos casos, fizeram a chacina que fizeram, certo? E o terrível que se pode entender é que aquelas mesmas pessoas que entraram para fazer o que fizeram, trabalhavam ali. Eles entravam diariamente para ganhar o seu sustento naquelas comunidades agrícolas. Então, muitos conheciam muito bem aquele local porque trabalhavam. E vieram e chacinaram aqueles que eram os seus patrões, aqueles que trabalhavam com eles. Tá? Eu não quero entrar em detalhes sobre o que aconteceu. Eu penso que muitos aqui já viram as cenas, eles mesmos transmitiram ao vivo aquilo que fizeram. Tá? E então, por isso, a minha presença aqui não é uma presença agradável de jeito nenhum. Eu não gostaria de estar aqui por conta, tanto eu e o John, não gostaríamos de estar aqui por conta daquilo que aconteceu. Tá? Mas Deus colocou nos nossos corações de virmos. Por quê? Porque na primeira semana o mundo ficou impactado com aquilo, né? Todos se levantaram contra aquilo que o Hamas estava fazendo. Mas passado uma semana, a posição da mídia, especialmente, começou a inverter, de modo que hoje, o que nós vemos sendo noticiado nos noticiários, que a vítima, que é Israel, de repente agora é o vilão, é o que comete genocídio, comete barbáries. E diante disso, então, nós sentimos de Deus que precisávamos vir para sermos uma voz trazendo o que na verdade aconteceu e acontece. Mas não somente em relação aos acontecimentos. Também um outro fator, eu vejo que até mais importante, que eu estava agora aqui, durante o louvor, orando ao Senhor, e o Senhor falou comigo, como eu amo a minha igreja. Como eu amo a minha igreja. E em favor da igreja, Deus nos trouxe. Porque obrigado. Porque se não houver um esclarecimento, o que vai acontecer diante de toda a avalanche de notícias distorcidas e erradas? É possível que alguém aqui, outro ali da igreja, possa
ser cativado ou possa ser enganado diante de tudo aquilo que está acontecendo. E isso de forma alguma pode acontecer. Porque hoje, de uma forma muito terrível, o Islã se levanta contra os judeus. Tá? Passada aquela semana, o que nós vemos praticamente no mundo todo? Os adeptos do Islã se levantando em muitos países, em manifestações, dizendo o quê? Que aquilo que Adolf Hitler e que os nazistas fizeram, eles não conseguiram completar, e agora eles vão completar. Ou seja, terminar o genocídio que os nazistas não conseguiram terminar. E a igreja não pode permanecer apática diante disso. Porque hoje o alvo estão sendo os judeus, o alvo está sendo Israel. Mas vocês sabem, se acaso eles conseguissem, né, se conseguissem o seu intento, vocês sabem quem seria o próximo alvo? Quem seria o próximo alvo? A igreja, queridos. Vocês, tá? Vocês não seriam. Vocês são o próximo alvo. Vocês, como cristãos, devem estar a par do que os cristãos estão sofrendo no mundo todo, especialmente no Oriente Médio e no Oriente Distante. Como os cristãos estão sendo perseguidos de uma forma brutal em muitos países, simplesmente por serem cristãos. Tá? Então, se você não sabe disso, então está na hora de você acordar. Tá? Está na hora de você acordar. E essa é a manifestação do amor de Deus. Tá? Saímos de Israel. Tá? Que dia mesmo foi que nós saímos? Eu já perdi. 15 de novembro. Tá? Fomos para Portugal, fizemos várias visitas durante vários dias, uma semana mais ou menos, e depois viemos para o Brasil. Tá? Para chamar a atenção, para alertar essa igreja amada, essa noiva do Senhor, a qual Ele tanto ama. Tá? Porque nós temos duas entidades sobre a terra que representam a Deus, que são imagem de Deus na terra. Qual que é a primeira? Em termos históricos, quem é? É Israel, o qual Deus tem um pacto por meio de Abraão, Isaque e Jacó. E esse pacto é eterno e Deus cumprirá todas as suas promessas, do início ao fim. E qual é a segunda entidade que representa a Deus sobre a face da terra? A igreja, a noiva do Senhor, vocês que estão aqui. Tá? Então, o diabo nos odeia. E deseja de todas as formas, nos aniquilar. Porque nós mostramos a vitória de Deus sobre essa terra. A igreja está e permanecerá, e será cumprido todo o propósito de Deus até a volta do Senhor. O reino messiânico será estabelecido e Israel jamais será desarraigado de sua terra. Então vamos ver aqui, eu quero abrir com vocês o livro de Amós, capítulo 9, os 2 últimos versos. Tá? A vantagem de crermos nas Escrituras é que nós sabemos o final da história. Né? Já sabemos o fim. Glória a Deus. Amém. Isso. Então, o que diz Amós, queridos? Os 2 últimos versos. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel. Isso está acontecendo hoje? Claro que está acontecendo. A partir de 29 de novembro de 1947, foi
aprovado na ONU o Plano da Partilha. Sabia que um brasileiro estava por trás disso daí? Aprovação do Plano da Partilha na ONU. Sabe qual é o nome desse brasileiro? Oswaldo Aranha. Tá? A partir da aprovação desse plano, o mundo declarou: judeus podem voltar para a sua terra. Tá? Então, a partir da ação coordenada por um brasileiro, Israel passou a existir. Tá? Isso é maravilhoso, queridos. Tá? E estamos, só uma entradinha aqui, estamos num período em que o Brasil, em termos internacionais, está se posicionando contra Israel. Certo? Em termos internacionais, o Brasil está se posicionando contra Israel, apoiando o Hamas. Tá? Vocês estão vendo por que a igreja não pode permanecer na posição que está? Ok? Existem muitos meios com que a igreja pode, sim, manifestar a sua real posição. Tá? Uma delas é pelas eleições, mas isso é outra coisa. Existem outras formas de mostrar que, sim, os milhões e milhões de crentes nesse país apoiam Israel. Tá? Eu infelizmente, não vi ainda nenhuma manifestação nesse sentido dos crentes brasileiros. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Acho que no Rio de Janeiro teve uma passeata, né, mas foi mais promovida pelos próprios judeus, a própria comunidade judaica lá no Rio de Janeiro. Tá? Mas é necessário que haja essa manifestação, queridos. Entendem? Concordam comigo? Trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Quantos aqui já estiveram em Israel? Levanta a mão. Deixa eu ver. Vocês não estiveram em Israel ainda? O pastor não está aqui, né? Deve estar atendendo. Está ali. O pastor já esteve em Israel, né? Glória a Deus. Pois bem, então o pastor que esteve em Israel, na sua peregrinação lá, viu a cidade de Israel, certo? Cidades históricas, cidades bíblicas, reconstruídas e reabitadas pelos judeus que retornaram. Então, veja só a palavra de Deus se cumprindo mais uma vez, palavra por palavra. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, e farão pomares e lhes comerão o fruto. Então, o pastor também vai testemunhar das frutas que comeu lá nos restaurantes, no hotel, né? E também porque faz parte da liturgia judaica, faz parte do costume judaico, o consumo do vinho, tá? Então, todo Shabat, todo sábado, as famílias se reúnem para adorar a Deus em família, e uma das coisas que se faz logo no início é todos glorificarem a Deus com uma taça de vinho, certo? Então, era necessário, no estabelecimento do Estado de Israel, se retornar à produção de vinho, que faz parte, desde o tempo do templo, né? A libação do vinho, se lembram disso? Pois bem, essa palavra está se cumprindo hoje também, porque hoje o vinho de Israel está sendo premiado como um dos de melhor qualidade, junto com os vinhos da França e da Itália. Tá? E o último versículo, verso 15, assim os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então, por mais que o mundo e outras religiões desejem retirar os judeus de lá, aqui nós temos a palavra de Deus, a garantia de que Israel não será retirado de lá mais. Certo? Então é nessa garantia, queridos, é que eu venho clamar aos amados.
Ok? Leiam Romanos 9, 10 e 11. Romanos 9, 10 e 11 fala a respeito da dívida que a igreja tem para com Israel. E a dívida começa como? Por meio do povo de Israel, foi concedida o que para o mundo? Quem tem a Bíblia aqui, por favor, levanta a Bíblia. Quem tem a Bíblia escrita, ou Bíblia no seu iPad, ou no seu celular. Pois bem, por meio do povo de Israel, Deus nos concedeu isso que você está levantando aí. A palavra de Deus. Não só o Velho Testamento, mas o Novo Testamento também. Mateus, Marcos, Lucas, que eu considero também judeu, João, tá? Todas as epístolas, até Apocalipse, todas esse conteúdo foi escrito por quem? Por judeus, crentes em Yeshua. Tá? Então, primeiro ponto, por meio do povo de Israel, Deus nos deu a sua palavra. Segundo, por meio do povo de Israel, Deus nos concedeu a quem? A quem? Por favor, queridos, sejam mais audazes, entende? Deus concedeu a Yeshua, a Jesus, certo? Aleluia. Pois bem, estamos esperando o retorno do Senhor, né? Então o Senhor retornará para onde? Para Brasília? Vocês vieram para cá, morar em Brasília, esperar a volta do Senhor, aqui, né? Sim? Não. Ah, então vai ser em Goiânia. Não. Então vai ser lá em New York, Paris, Londres. Para onde que Jesus virá? Para Israel, para Jerusalém. Certo? Então, queridos, outro ponto que o apóstolo Paulo nos revela, que até então a salvação seria para quem? Para os judeus. E Jesus mesmo falou, né, que a salvação vem dos judeus. Em outro ponto, Jesus falou também que seria para os judeus. Tá? Mas isso era da vontade de Deus? Não. Deus, o Pai, faz o quê? Ele bloqueia a salvação do povo judeu, coloca vendas nos olhos, endurece o coração dos judeus para rejeitarem a salvação que vem por Yeshua, a fim de quê? Isso a fim de que vocês pudessem ser alcançados para a salvação, as nações pudessem usufruir daquilo, da obra de Jesus. Ok? Então, por conta disso, do bloqueio do povo judeu, que hoje está de fora olhando, com ciúmes, sofrendo, e muito nas mãos de falsos cristãos, porque as maiores barbaridades que o povo de Israel sofreu desde a época de Jesus foi feito pelas mãos de falsos cristãos. Tá? Inquisição, os pogroms e o movimento dos cruzados, holocausto, tudo feito por falsos cristãos. Enquanto isso, a salvação sendo espalhada entre os gentios, certo? Então, por conta disso, e outra coisa, quando a igreja for arrebatada e for conduzida ao local das bodas do Cordeiro, quem vocês verão lá sentados no trono? Um inglês? Um brasileiro? Um francês? Não, vocês verão um judeu ali, sentado no trono, reinando sobre toda a terra. Ok? Esse judeu está à direita do Pai, ok? Esperando o momento que o Pai vai dar ordem a ele, pode ir. Então, tem outros motivos pelos quais a igreja deve apoiar ao povo de Israel. Tá? Não é por conta de que Israel é uma nação excelente, acerta em tudo aquilo que faz. Tá? Não, é por conta do amor de Deus.
certo? Por conta do amor e eleição de Deus. No próprio capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo fala que os dons de Deus jamais podem ser cancelados. Deus fez um compromisso com Abraão, com Isaac e Jacó, e esse compromisso nunca vai ser cancelado, certo? E ainda diz: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Tá certo? Então, queridos, juntem tudo isso. Por conta do momento que nós estamos passando, a igreja precisa ser vocal. O mundo precisa ouvir a sua posição e se colocar diante de Israel como aquele aliado que não se afastará, não deixará aquele que apoia de jeito nenhum. Israel conhece isso. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, já ouviram falar dele? Ele sucessivas vezes declara que o único aliado que Israel tem e que Israel pode contar são os crentes, são os cristãos evangélicos. Por quê? Porque o apoio que Israel recebe dos cristãos evangélicos não está baseado em interesses econômicos ou geopolíticos, está baseado na palavra de Deus, certo? Então, nós em Israel contamos com vocês. Nós contamos com vocês. Então, por favor, igreja, vocês, principalmente que estão aqui em Brasília, estão no centro de decisões do país. Tá? Quem conhece aqui o apóstolo Hudson? Vários aqui, né? Eu amanhã não poderei estar aqui em Brasília. Vou estar indo lá para o Espírito Santo, né? Nós temos... Quantas visitas nós já fizemos? Você contou lá quantas foram já? 24. Nesse período que nós saímos, 24 congregações, grupos, nós já visitamos. Tá? E ainda vamos continuar. Tá? Daqui vamos para Vitória, Vitória, Rio de Janeiro, Paraná, Paraná, São Paulo. Tá? E por conta disso, eu não vou poder aceitar um convite que o apóstolo Hudson me fez para participar de uma reunião de oração que tem periodicamente lá no Congresso. Tá? E aí isso estampou na minha frente a realidade. Vocês estão vivendo na cidade que é o centro de decisões do país. Entende? Façam valer a posição que vocês têm, que vocês vieram para cá, para o DF, não por conta da sua escolha. Aí de você, se você achar que você veio morar para cá, porque você decidiu. Ainda que você seja visitante aqui, ainda que a sua vida não tenha sido entregue nas mãos do Senhor, saiba, ainda assim, que aquilo que você faz, queridos, rege aquela declaração que o apóstolo Paulo disse: nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, nada que você faz, na verdade, é realmente por conta das suas próprias decisões. Tudo que você faz está cumprindo um propósito de Deus. E você vive aqui, nesse local, para cumprir um propósito de Deus. Faça valer esse propósito de Deus. Tá? A igreja Family Church, certo? Com o intento de se tornar um ponto de atração, de comunicação, de comunhão internacional. Ok? Estou certo? Pois bem, então isso faz parte do seu DNA. Isso faz parte do seu propósito como igreja. Entendem? Amanhã, por favor, procurem melhorar o seu inglês. Procurem falar hebraico. Ou será que no reino messiânico vai falar inglês? No reino messiânico, qual língua será falada? Vai ser o hebraico. Por quê? Porque a língua é um instrumento de transmissão de conhecimento
e especialmente o conhecimento mais valioso que existe, que é o conhecimento do Messias. Tá? Então, tem muitas coisas que Deus está esperando de vocês. Certo? E tem muito potencial espiritual aguardando para se manifestar em suas vidas como igreja, como corpo e individualmente também. Ok? Vocês estão atraindo uma responsabilidade. Vocês atraíram o pastor que Deus deu essa visão, essa igreja está atraindo muita responsabilidade. Isso é glorioso. Bem-aventurado aqueles que atraem para si responsabilidades no reino de Deus. Tá? Saibam disso. E então Deus nos trouxe para cá para anunciarmos isso. O amor de Deus para com a sua igreja. Certo? Para saberem, por exemplo, sabiam que existem crentes em Israel? Existem crentes em Israel. Sabe qual a porcentagem de chamados cristãos que têm o rótulo de cristão, vamos dizer assim, né? Em Israel, qual a porcentagem? Menos de 1%. Menos de 1%. A maioria esmagadora são judeus que não creem em Jesus, são muçulmanos, são drusos, são etíopes não, desculpe, são... tem várias etnias em Israel. Menos de 1% creem em Jesus. Certo? Mas existe uma igreja lá. E por meio dessa igreja, desses crentes que estão lá, eles é que promoverão um grande avivamento naquele país. Eles são igreja lá dentro de Israel. Vocês, igreja internacional, precisam se relacionar e apoiar a igreja lá em Israel. Apoiando em oração, primeiramente, apoiando em recursos, tá? Apoiando em até mesmo visitas, convidando crentes lá de Israel para virem aqui visitar a vocês, ok? É igreja, é corpo. Vocês precisam acordar para isso, entendem? A igreja em Israel precisa de vocês. Mas como é que eu vou ajudar? Começa a orar. Deus vai revelar, Deus vai conduzir vocês a isso, certo? Porque Jesus disse: não me vereis mais até que vocês digam, e digam o quê? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você lembra disso? Jesus deu duas condições para o retorno dele. Duas condições para o retorno dele. Ele declarou: e esse evangelho será pregado em todo o mundo, em todas as nações, e virá logo depois disso o quê? O juízo. Certo? E o juízo diz respeito ao retorno dele. Tá? Então, primeira condição. E segunda condição, isso aí é a nível internacional, tá? As nações. E a segunda condição, ele falou para os judeus: eu não retornarei, ou vocês não me verão mais, até que vocês digam: seja bem-vindo, ó Jesus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Certo? Quem é que vai trazer esse avivamento, esse conhecimento da pessoa de Yeshua em Israel, entre os judeus? Serão os muçulmanos? Não. Os drusos? Não. São os próprios crentes judeus lá dentro, que falam a mesma língua, têm os mesmos valores, entendem a cabeça, a mentalidade, entendem? Agora eu vou falar aqui, corta a transmissão aí, na internet, não, só brincando, tá? Mas sejam, digamos assim, entre aspas, egoístas. Por quê? Porque Jesus só voltará à medida que os judeus o reconheçam, ok? Então isso, à medida que você trabalhe em favor disso, orando para que haja um avivamento em Israel, você está fazendo o quê?
Você está acelerando o quê? A vinda do Senhor. Entenderam? Consegui mostrar a vocês o porquê que vocês devem apoiar Israel, se preocuparem mais com o que acontece com Israel, se relacionarem com os crentes que existem lá, tá? Fazerem diferença, tá? O John está vendo, eu estou mudando totalmente o teor daquilo que geralmente eu falo, tá? Porque aquilo que nós falamos geralmente toma 2h30, às vezes chega até 3 horas, porque é bastante conteúdo, tá? Mas atentem para isso. Vocês têm uma missão, queridos, nesse mundo que cada vez mais está se afastando de Deus. Vocês têm que ser sal e luz, dando honra àquele a qual derramou o seu sangue e entregou sua vida em favor de vocês. Porque o mundo que aí está, os adeptos das linhas de pensamento de hoje, eles entregam as suas vidas facilmente, tá? Aqueles que entraram da faixa de Gaza dentro de Israel, eles vão fazer tudo e vão morrer por conta da causa deles. E a causa deles vai levar eles para onde? Para o céu? Não. E tem um outro lado também, que nós vemos a esquerda liberal e tudo, né, todo o afastamento de todo o ensinamento da palavra de Deus. Eles estão se mutilando seus corpos, querendo se transformar naquilo que não são, justamente porque rejeitam a palavra de Deus. Ou seja, dando suas vidas por uma loucura. Tudo dinheiro falso. E vocês têm o dinheiro verdadeiro. Comparando, né? Certo? Então, tome a palavra de Deus. Tome o nome de Jesus. E cumpram o chamado do Senhor para as suas vidas. Não fiquem apáticos, estáticos, observando, vendo a banda passar. Não. Não façam isso. Em nome de Jesus. Certo? John. Amém. Amém. Boa noite. Obrigado por nos receber aqui, pastor e igreja. Eu sei que talvez esses assuntos, tudo que nós estamos trazendo hoje à noite é pouquinho longe, sabe, pouquinho fora dos assuntos normais que normalmente ocupam nossas vidas. Vocês devem já ouvir que eu não sou brasileiro. Eu nasci na Inglaterra, mas como menino eu já mudei para Israel com minha família. E eu cresci lá. Então fiz toda a minha escola, servi no exército 3 anos. E glória a Deus, eu estou ainda lá hoje. E eu estou falando com vocês em português porque a minha vida foi alcançada através de um ministério brasileiro. Tá? É uma história muito doida, mas Deus usou o ministério brasileiro lá de Santa Catarina para chegar em Israel, para alcançar minha vida para Jesus. Eu veio para cá em 2011, para a nossa base ministerial lá no Sul, e Deus acabou comigo, sabe? Minha vida foi marcada desde lá, com fome de vocês, aqui em Brasil, da presença de Deus que eu encontrei num culto lá, com ex-presidiários, fala assim, jovens que saíram das prisões lá, para os nossos cultos. Depois eles iam voltar para a prisão, mas sabe, outro testemunho incrível lá. Mas nós estávamos adorando o Senhor junto lá. Não precisa colocar essa bandeira lá. Tá bom. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque o Brasil fez um papel enorme na minha vida. E hoje eu estou aqui porque tudo o que aconteceu lá no dia 7, certo?
como o Chico falou, nós não iremos querer estar aqui, se nós tivermos opção. Mas, infelizmente, não tiver opção de não falar. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Ou perguntar, na verdade, eu vou perguntar. Vocês acham que Deus está pego de surpresa, às vezes? Não, né? Bom, então se esse ataque lá em Israel, que nos pegou como nação, de surpresa, sim. Não pegou a Deus de surpresa. Então por que Ele deixou? São meus amigos que estão lá dentro agora na faixa de Gaza defendendo a nação. Amigos do meu irmão morreram. Outros parentes de nossa equipe também estavam sequestrados, mortos, feridos. Estão defendendo a nação. Afetou todo mundo. Nós estamos um país de menos de 9 milhões, gente. Isso é nada. Israel inteiro é tamanho de Sergipe. Eu aprendi isso aqui no Brasil. O estado menor aqui é o tamanho de nossa nação inteira. Então, quando uma coisa dessa acontece, isso afeta todo mundo. E cada um de nós entendemos, ok, nós estamos agora na luta para a nossa existência. Porque não é guerra só contra o Hamas. Eu não vou entrar na geopolítica da região, mas estamos aqui também para gerar em vocês fome para saber. Vai pesquisar, vai procurar, porque vocês vão entender que o Hamas está apoiado pelo Irã, pelo Hezbollah no norte, lá no Líbano, para a Síria, Iêmen, todos eles estão também parte. Então, quando nós estamos falando sobre uma guerra na faixa de Gaza, Israel está lutando com todos os outros países também, com essa mesma ameaça. Tá? Então, quando isso aconteceu, nós entendimos uma coisa. Primeira coisa, Deus deixou isso sacudir Israel. Porque nós fomos divididos. Em questão de política, religião, sociedade, Israel estava tudo quebrado. Antes do dia 7 de outubro, em quem ouve notícias sobre essa região, vocês sabem. Então, Israel acordou. Eu vou falar para vocês. Cada um está fazendo o seu papel nesse momento. Nós estamos aqui por causa disso. Nosso papel é falar, ser uma voz. Glória a Deus, Deus nos deu esses contatos, os pastores que falaram, vem, fala. Então, amém, isso é a nossa parte. Nós temos uma guerra de informação, guerra na mídia, vocês sabem, vocês conhecem essa guerra aqui no Brasil. É como a mídia consegue virar as coisas. O que é bom, eles falam que é mal. O que é abominável, eles elogiam como uma coisa boa. Isso é a situação, essa realidade do nosso mundo hoje em dia. Mas além disso, sacudir Israel, Deus está querendo sacudir a igreja. Quando nós olhamos para Israel, isso é uma relógio. O que aconteceu, está acontecendo lá, vai chegar aqui. Eu tenho pergunta para vocês, como igreja, nós queremos aprender quando Deus está sacudindo, nos dando alerta, ou nós vamos esperar para aprender com a dor, com a perseguição em si? Então, eu não faço isso normalmente, mas eu queria pedir para vocês, todo mundo fica em pé. Nós estamos aqui com alerta. Agora, alarme da manhã, uma coisa gostoso? Vocês gostam do som do alarme? Não, está horrível, está chato. Eu quero chatear vocês hoje. Eu quero ser chato. Eu não sou judeu de sangue. Eu sou israelense. Então, eu mudei com minha família. E graças a Deus, com muitos milagres, eu me tornei israelense. Depois de 20 anos de estar lá. De servir 3 anos no exército. Então, eu estou aqui representando Israel.
Mas também, ou como o Chico falou, Deus, junto com nossos pastores, pastor Ricardo e pastor Simone, que infelizmente não conseguiram estar conosco hoje à noite, Deus nos deu esse peso de ser um alarme, de ser uma alerta. Então essa mensagem hoje, o que estamos falando, precisa gerar em nós uma reação. Amém? Pode sentar agora. Obrigado de, ser pacientes comigo. Agora eu quero falar uma coisa, porque isso é a primeira vez que eu estou aqui em Brasília. Eu cheguei ontem à noite, certo? Cheguei hoje 8 da manhã, certo? Eu vou estar indo embora hoje de noite às 10 da noite e eu estou voltando para São Paulo. Mas de estar aqui, primeira coisa, eu estou sentindo muito honrado. O capital de uma nação não é brincadeira. Agora nós tivemos uma igreja hoje da manhã, outro tempo com o apóstolo Hudson lá na casa de oração hoje à tarde. E eu senti uma coisa vindo aqui hoje. Isso não é uma coisa de vamos falar, desencorajar. É o oposto. Tá? Mas eu estou sentindo aqui um peso. E o mesmo peso que eu senti vivendo em Jerusalém. Eu vivi em Jerusalém 7 anos. Junto com o nosso ministério, nós tivemos café, trabalho na rua, etc, etc. Na pandemia, tudo fechou. E Deus nos levou para o deserto, para abrir casa de oração no deserto. Onde nós estamos lá, bem perto da faixa de Gaza hoje em dia. Glória a Deus, nós temos mais uma casa de oração também em Jerusalém. Mas quando eu estava vivendo em Jerusalém esses 7 anos, tem algo. Jerusalém também é capital. E tem um peso que nos faz, como crentes, fazer círculos. E não realmente, romper. Agora, talvez eu estou completamente fora aqui. Mas será que alguns de nós aqui estão sentindo e vendo isso dentro de nossas vidas, dentro dos nossos ministérios, dentro da igreja, no trabalho, seja em evangelismo, esse tipo de coisa que parece que é tão pesado, eu não consigo me mover. Tudo parece que está vindo para me parar. Estou falando para o parede ou que está tocando? Vocês concordam? Isso tem a ver com onde vocês estão. Porque o diabo sabe que vocês são perigosos para as trevas. Amém? E nós somos a igreja do Senhor. E Ele entregou através do sacrifício, o sangue dele que Ele derramou para nós. Ele levou. Vocês vão precisar me ajudar aqui com esse versículo em português. Sim. Mas Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons para a edificação da igreja. Então, cada um aqui tem um chamado. Espero que eu não estou pregando uma coisa fora da linha aqui, pastor. Mas cada um de vocês tem um chamado, tem um papel. Ninguém foi chamado de esquentar uma cadeira aqui no domingo. E vocês estão aqui na capital. Então, o diabo quer que vocês ficam quietinhos, cansados, tomados por outras preocupações. Mas o governo que está aqui, estou falando o governo dos dois lados. Eles vão ser movidos pelas orações de vocês. E para vocês entenderem a seriedade da situação, agora que estamos falando sobre Israel, no outro lado do mundo, nesse momento, Brasil são os presidentes da União do Defesa do ONU, correto?
Então, o posicionamento do Brasil está diretamente afetando e tendo influência lá em Israel. Segurança, perdão. Defesa não é. De novo? Conselho de Segurança. Vou acertar aqui. Então, vocês estão entendendo a seriedade de nossos dias. Nada é por acaso. Deus nos enviou para cá também, não por acaso. E eu sei que aqui, também eu senti isso muito forte quando eu estava lá. Nós falamos, tem aqui líderes, jovens que precisam se levantar. Amém? E eu estava junto com meus pastores em outra igreja em São Paulo, antes de ontem. Igreja cheia de jovens, glória a Deus. Mas eu, também como, vamos falar, representante da geração mais nova um pouquinho, eu falei para eles, gente, nós somos burros. Nós estamos na geração mais, tola que vimos até agora. Olha a situação do nosso mundo. Para onde chegamos? Quando nós olhamos para a palavra, nós estamos entendendo os dias que estamos vivendo hoje. Jesus está voltando. Amém, glória a Deus. Mas para jovens, nós já ouvimos isso desde pequeno. Jesus está voltando, mas ele não chegou, então eu vou continuar aqui com minha direção. Quando estou mais velho, eu vou voltar para a igreja, sei lá, né? Esse pensamento é muito comum. Quando nós olhamos para a palavra sobre a volta do Senhor, nós temos as virgens tolas, né? E as virgens sábias. E aqui, quando nós estamos falando sobre a falta de sabedoria, virgens tolas, né? Isso é muito claro em nossa geração. A guerra na informação é real. E tem tantos de nós, de novo, estou mais focado agora para aqueles que estão menos de 29. Eu estou com 29 agora. Então, estou falando para vocês. Gente, nós não podemos ser aqueles que levam um posicionamento em nossas vidas através de informação que passa aqui no telefone 10 segundos de um vídeo lá no TikTok. Eu sei do conflito, eu vi um vídeo lá, que alguém gritando que Israel está fazendo um genocídio. Nós nem sabemos o que é genocídio, nós nem sabemos onde é Israel na mapa, e nós depois andamos lá na rua manifestando, liberta a Palestina, mata os judeus. Porque isso é o que eles estão falando, tá? Do rio até o mar eles estão falando. Gente, isso é Israel toda. Eles estão falando disso é Israel. Notícia. E nossos jovens estão sendo tomados por isso porque falta palavra, falta conhecimento, falta verdade. Agora eu vou espero que eu não vou ofender demais, mas eu quero ser chato, tá? Os mais velhos. O que nós estamos ensinando os jovens? Tudo bem, você é o que você sente hoje. Pode ser gato, pode ser cachorro, se você quiser. Pelo amor de Deus. Aonde aqueles que vão se levantar sobre a palavra, sobre a verdade, e não tenha vergonha, não tenha medo. Também quero falar uma coisa para os jovens. Minha pastora conta uma história incrível sobre jovens na casa de oração, na Segunda Guerra Mundial. Se vocês não ouviram sobre a Segunda Guerra Mundial, venham pesquisar, é isso que eu estou falando. Tá? Mas tinha uma casa de oração de jovens lá na Inglaterra, que eles estavam orando, claro, sobre a situação, e eles sentiram do Senhor orar para que o inverno russo chegue antes. Por quê? Porque o exército nazista estava tentando
invadir a Rússia. Eles sabiam, se o inverno chega antes, eles não iriam conseguir. Bom, eles iam estar orando e ouvindo notícias lá no rádio. E eles estavam lá, orando, orando, orando. Cada dia ouvindo notícias. O que aconteceu? O inverno russo chegou 45 dias antes. Isso, gente, poder de oração de jovens, crianças. E quem sabe a história? Esse momento, quando o exército nazista foi vencido, vamos falar, ou eles pararam de tentar invadir a Rússia, isso foi o começo do fim. Sabiam disso? Então, quando nós estamos falando de tomar um posicionamento, de responder o chamado, talvez você não vai ver a resposta imediata. Ah, Deus, estou orando para isso acontecer, não aconteceu, então eu vou desistir. Essa é a nossa geração, fraca. Sem disciplina, sem paciência, sem investimento, queremos tudo agora. Só oramos para Deus falando, Deus me mostra, faz aquilo, faz ali. Mas Deus está tentando nos sacudir, acordar, falar, gente, eu tenho plano já, está escrito aqui. Segue, lê a palavra e ora a palavra, vai acontecer. Como o Chico estava falando, Jesus está voltando para onde? Para Israel, Jerusalém. Mas para isso acontecer, o povo de Israel precisam ser salvos. Vocês sabiam muito bem sobre Oswaldo Aranha, né? Eu vou falar para vocês, como gringo. Brasil tem herança enorme por causa desse homem. Vocês têm papel, hoje em dia, na salvação de Israel. Eu sou fruto disso, eu sou testemunho disso. Então, por causa disso, o diabo está tentando parar vocês. Deixar vocês andando em círculos, sem entender, sem importar, outras preocupações, sabe? Olha o que acontece quando o exército está distraído. Nós vivemos isso dia 7 de outubro. E dói. Eu acordei esse dia às 6 da manhã com sirenes. Nós temos 40 segundos de chegar em nosso abrigo, nosso bunker, né? Abrigo antibomba que nós temos em casa, antes que os mísseis caem. Ficamos 5 dias trancados dentro da nossa casa, porque esses turistas, nós nem sabemos se eles chegaram até a nossa comunidade lá. Infelizmente eles chegaram, mas só depois sem armas, né? Eles estavam escondendo, eles estão fugindo. Isso é real. Nós estamos olhando para o nosso mundo. Se vocês olham para o Oriente, vocês veem eu não sei se eu posso falar, eu vou falar. O Islã radical tomando o Oriente. Esses caras entraram para Israel para matar judeus, famílias todas dentro de próprias casas, idosos, mulheres grávidas, bebês. Eles entraram lá sabendo que eles não vão voltar. Eles queriam morrer também. Essa força da fé deles. Sabem disso? E agora eles estão tomando a Europa também. Também aqui em Brasil, não falta, tá? É o mesmo Espírito. Nós estamos em guerra espiritual. É o mesmo Espírito. É só questão de tempo. Agora, no outro lado, como o Chico também colocou antes, nós temos, sabe, a esquerda radical. Que vocês conhecem também muito bem. Olha a força. Pessoas estão dando a vida, eles estão dando o corpo para essa ideologia doente. Então nós temos o Ocidente com uma loucura dessa, e o Oriente com outra loucura aqui, e nós como igreja.
dormindo, está tudo bem. Tudo tranquilo. O que importa é, sabe, a nova moda, a aparência de estar tudo bem. Deus está nos sacudindo. Por quê? Porque Ele nos ama. Como o Chico falou, Ele nos ama, gente. Ele ama a nossa geração. Sabem o que está acontecendo nos lugares mais perseguidos? Avivamento. Vocês sabem os testemunhos que estão saindo nesse momento do Irã? Se eles pegam você em Irã como crente, você está morto. Mas a igreja está crescendo lá. Porque nosso Deus é maior. Mas nós perdemos nossa fé. Nós paramos de acreditar que Ele mesmo é o único caminho. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos salvou. Gente, eu vou falar, eu amo minha geração. Eu não quero ver eles sendo enganados, perdidos. Essa palavra para Abraão, que Deus fala para Abraão, quem vai te abençoar vai ser abençoado, quem vai maldiçoar vai ser maldiçoado. Essa é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Então, hoje em dia, essa divisão ainda existe. Quem vai abençoar e quem vai maldiçoar. Então, eu poderia agora entrar em todos os detalhes, porque Israel, vamos falar, estão fazendo o certo. Eles realmente estão lá dentro para defender a nossa nação contra uma organização terrorista que infiltrou, construiu uma infraestrutura de terrorismo dentro da própria população. Usam eles como escudo à mão para mostrar para vocês aqui em Brasil, meu Deus, Israel está, sabe, matando civis. Não, o Hamas está responsável por isso. Mas eu não estou aqui para falar sobre esses detalhes. Vocês podem ir, eu peço para vocês, vão pesquisa. Mas eu estou aqui para falar para nós, como igreja, nós não podemos ser enganados. Nós não podemos passar para esse lugar de ser contra o nosso Senhor. Ou amaldiçoar a terra e o povo que Ele escolheu. Eu estou falando isso para vocês como gentil. Que, de novo, eu sou israelense, mas eu sou gentil, eu não sou judeu. É mais difícil para o nosso amigo aqui, Mochico, falar para vocês, vocês precisam, nos ama. Né? É verdade, mas é difícil, porque ele é judeu. Mas eu posso ser mais sincero com vocês. Isso é nossa responsabilidade hoje em dia. Se nós queremos ver a bênção do Senhor de novo. Estou falando sobre bênção, estou falando sobre salvação. Amém? Então vou acabar por aqui. Mas eu peço para vocês jovens que estão aqui conosco. Vão atrás da verdade. Porque Deus quer usar vocês. Não tenha medo. Vocês estão aqui para ser uma voz. Porque eu vou falar. Se vocês não falam, não tem outros. Esse precisa ser nosso pensamento. Eu preciso porque eu não vou deixar para o outro. Amém. Deus levanta outro se nós estamos teimosos e não queremos obedecer. Deus vai escolher outro. Mas nesse momento, nesse mundo, é nossa responsabilidade falar. E não só falar, é viver. Se nós não vivemos, nossas palavras não valem nada. Amém? Então, sejam encorajados. Espero que vocês foram chateados comigo. Nesse sentido que vai gerar em vocês uma querer para realmente aprofundar, entender mais e entender o que Deus está chamando vocês a fazer. Então, pastor, muito obrigado por nos receber aqui. Muito obrigado por esse posicionamento em favor de Israel. E nós acreditamos que Deus tem uma grande bênção para vocês, um grande papel nessa cidade. Amém?
Obrigado. A palavra é: eu estou com vergonha do nosso posicionamento. E é uma interrogação para a gente colocar: que tipo de igreja que nós estamos formando? Pastor, mas o senhor está dizendo isso? Sim. Que muitas vezes a gente está preocupado com uma bênção e esqueceram do dono da bênção. E Deus precisou trazer um inglês, um judeu, para ver se a gente se desperta. Para ver se a gente olha e diz assim: eu preciso entender o que Deus tem comigo. Talvez a gente está precisando com que alguém jogue uma capa, faça algo, e a gente simplesmente só precisa se posicionar e abrir a nossa boca. Ah, mas será que isso não vai acontecer? Será que aquilo não vai acontecer? E Deus está dizendo: e os sinais? Então hoje, a começar de mim, eu digo a você, nós precisamos abrir os nossos olhos e pedir direção a Deus sobre o que Deus tem conosco. Deus levantou essa igreja com uma missão: de restaurar vidas e direcionar gerações. E Deus vai usar você, vai usar nós, para que o nome dele seja glorificado. Eu convido você a ficar de pé. Eu pergunto: você está evangelizando? Pode acender, por favor. Você está visitando alguém? Você está abrindo os seus lábios para falar do que Deus tem feito sobre a sua vida? Você tem sido essa voz profética? Ou você simplesmente: não, pastor, eu estava conversando com eles ali sobre ser cristão. Ele falou: quando você diz cristão lá, os cristãos foram os que fizeram a pior barbárie. E não deixa de ser hoje. Os maus testemunhos, pessoas que se levantam contra outras, querem defender uma religião e não um Cristo. E ele estava dizendo: nós somos alguém que confia no Messias. Então nós precisamos tirar alguns rótulos e entender que Deus precisa fazer um trabalho aqui em nós, para que nós possamos ser essa voz profética. E eu quero começar como jovens. Você jovem que está aqui e que tem um chamado, ou se você talvez ainda não entendeu isso, mas você compreende que Deus tem algo na sua vida, onde você estiver, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Ou melhor, eu vou pedir que o John libere essa palavra sobre a vida dos jovens. Assim como o Senhor alcançou a vida dele, o Senhor também vai te alcançar. Quem sabe eu estou falando aqui com missionários, com pastores, com apóstolos, com homens e mulheres, com profetas de Deus que estão aqui jovens e que vão fazer a diferença. Eu estou falando para você que é jovem, criança, que está aqui. Pode vir aqui à frente, sai do seu lugar, vem. E você acredita: pastor, eu não estou entendendo nada, tem muita coisa que eu não consigo enxergar na minha vida. Mas você vai enxergar. Entenda, Deus levou os brasileiros para Israel para alcançar a vida de um inglês. Deus é capaz de usar um inglês para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus trouxe um inglês para liberar algo. E eu quero que você estenda a sua mão para cá sobre a vida desses jovens. Sobre a vida desses jovens. Se o seu filho não está aqui, sua filha não está aqui, seu ente querido não está aqui, mas você quer liberar isso, eu quero pedir o John que fizesse essa oração agora e liberasse sobre a vida desses jovens. Que o Senhor pudesse abrir caminho no deserto sobre a vida deles. E pudesse liberar sobre a vida desses jovens essa dimensão do que Deus tem para fazer na vida deles. Abra os seus lábios, comece a orar e Ele vai ministrar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós
estamos na Tua presença nesse lugar, Senhor. Concordo. E eu peço, Senhor, que Tu venha e toque em cada coração Toca. dos jovens aqui, Senhor. Senhor, com seu chamado, seu propósito, Senhor. Senhor, você conhece o medo, você conhece as dúvidas. Mas, Senhor Jesus, Tu derramou Teu sangue precioso, Tu sofreu para o nosso bem, Senhor, para a nossa salvação, para essa geração, Senhor, que ainda não Te conhece, Senhor. Então, Pai, eu peço que você venha, Senhor Jesus, enche eles com Teu Espírito nesse momento, Senhor. Enche mesmo. Marque eles com Teu fogo. Sim. Senhor, nós não estamos buscando emoção, Senhor. Nós estamos buscando, Senhor, a verdade, Senhor, chamado em Ti. Aleluia. Eu peço, Senhor, que Tu dá a graça para cada um deles que estão aqui, fazendo essa decisão nesse momento, Senhor. A graça de acordar amanhã da manhã e tomar a mesma decisão, Senhor. E o dia seguinte, essa semana que vem, e o mês que vem, mais um ano, mais 10 anos, mais 50 anos, Senhor, tem o mesmo propósito, Senhor. Marca eles, Senhor Jesus, com Tua palavra, que é verdadeira. Leva um lugar de entendimento, revelação, Senhor, que vai trazer confusão para o campo do inimigo. A sabedoria saindo da boca desses jovens, Senhor Jesus. Nas escolas, nas universidades, Senhor. Sim. No governo, Senhor. Sim. Em nome de Jesus. Eu concordo, Espírito Santo. Ai, Senhor, nós queremos Te louvar para Tua graça, porque nós não somos nada. Verdade, meu Deus. Mas ainda assim Tu nos olha para nós e fala: eu tenho propósito na sua vida. Eu tenho promessa. E, Senhor, nós sabemos que Tuas promessas são verdadeiras. Concordo, Deus. Então nós profetizamos, Senhor, essas promessas sobre a nossa geração. Sim. Sobre a geração que está por vir. Eu concordo, Pai. Nos traz, Senhor, um lugar profundo em Ti. Sim. De decisão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós abençoamos vocês. Nós abençoamos o chamado sobre a vida de vocês. Nós abençoamos o que Deus tem sobre a vida de vocês e que vocês possam romper em todas as áreas que o Senhor tem sobre a vida de vocês, para que o nome dele seja glorificado. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses jovens? Fala mais uma. Para todos os jovens, também todos os missionários, tá? Ativos ou futuros. Uma coisa, muitas vezes nós pensamos: Deus vai me enviar para o outro lado do mundo, vou alcançar uma vila lá no meio da África. Vai ser incrível, vai ser só ação, sabe? Fogo. Mas muitas vezes, nossa vitória e nosso chamado é acordar da manhã e não desistir. Quando vocês não desistem, vocês estão vencendo. Então, por favor, não desiste. Não precisa ser o ápice do mais incrível, sabe? Avivamento todo momento. Mas se vocês não desistem, vocês vão cumprir o chamado que o Senhor tem. Amém? Amém. Queridos, Deus tem preparado aquela região Oriente Médio nos últimos 150 anos como o palco do estabelecimento do reino messiânico. E o diabo está procurando de todas as maneiras anular tudo aquilo que Deus tem feito nesse tempo. Ok? Mas isso já aconteceu no passado. O povo de Israel saiu do Egito, depois das 10 pragas, ok? E uma viagem que era para ser de 2 semanas, do povo de Israel indo para a terra prometida, acabou levando quanto tempo? 40 anos. Tá? Jesus nasceu e foi fácil.
toda a sua vida, 33 anos, foi fugindo de ameaças, bloqueios, contrariedades, que procuravam fazer o quê? Que ele não chegasse no fim. Mas ele chegou, glória a Deus. E da mesma maneira, hoje, Deus tem preparado todo aquele cenário. E hoje, o que nós vemos? Uma ideologia religiosa que deseja substituir a terra de Israel pelo califado. Deseja substituir o povo de Israel pelo povo palestino. Deseja substituir a palavra de Deus, a Bíblia, pelo quê? Pelo Alcorão. Deseja substituir a quem? Ao Messias Jesus. Por quem? Por Maomé ou pelo 12º imã. E se conseguirem, não vão conseguir, mas não é só no Oriente Médio, é no mundo todo. Então, como disse o John, não desistam, queridos, e em não desistir, continuem com a sua missão de serem sal e luz, ser a bandeira do Evangelho, ok? E avançarem com a conquista de Deus, estabelecendo o seu reino sobre a terra. Eu quero chamar você também que sabe que tem um chamado e você paralisou. Ou muitas coisas têm te paralisado. Eu chamei os jovens, mas eu tenho adultos aqui que têm sonhos, têm chamado de Deus, tem situações para acontecerem na sua vida que você ouviu sobre a sua vida. E você precisa ir, você precisa fazer. Quando eu digo ir, não é só ir como ele falou, longe, não. Muitas vezes Deus está querendo te levantar como evangelista, Deus está querendo te levantar como um profeta, Deus está querendo te levantar como alguém que vai levar a palavra. E as coisas tentaram te paralisar. Eu convido você, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Amém? Pode chegar aqui para frente. Talvez você possa olhar e dizer assim, pastor, parece que quanto mais eu decidi em fazer isso, mais lutas eu tenho enfrentado. Mas como o John falou aqui muito bem, o importante é você entender que todos os dias você não pode desistir. As pessoas estão atrás de grandes movimentos e Deus está atrás de obediência. As pessoas muitas vezes estão atrás de grandes sinais e Deus está querendo dizer, eu quero que você persista, porque não é fácil para quem entende o seu chamado. Vai aparecer de tudo para tentar te paralisar, e a gente está tentando achar respostas. Não, é porque eu preciso, enquanto Deus não me responder aqui, eu não vou. Enquanto Deus não fizer aqui, eu não vou. Você precisa entender algo muito maior. O amor de Deus por você é muito maior do que qualquer coisa. O amor de Deus pela minha vida é muito maior do que qualquer trauma, situações adversas que nós enfrentamos. Todos nós aqui temos histórias, mas é a nossa obediência que vai nos levar ao propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Coloque a mão no seu coração. Vou pedir ao Mochico para liberar essa palavra sobre nós. E em nome de Jesus, declare isso. Declare que Deus está te tirando desse lugar de paralisia e está te levando para o lugar de você ser um agente do Senhor, do que Deus tem para fazer na sua vida. Porque os dons de Deus não podem ser cancelados. Aquilo que Deus concedeu para você, isso será desenvolvido por você. Então, em nome de Yeshua, eu abençoo a cada um desses que estão aqui. E possivelmente alguém que não quis vir à frente, mas que o anjo do Senhor vá até onde está esse irmão, essa irmã, e o atraia
para que o propósito de Deus em sua vida seja cumprido. Seja uma liderança, seja um dom espiritual ser desenvolvido, seja o conhecimento que precisa ser adquirido para transmitir o Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, vem em nosso socorro, vem em nossa ajuda, porque, na verdade, nós nada podemos fazer sem Ti. Ó Espírito Santo, enche a cada um desses que está aqui, para vencerem as suas limitações, os seus pecados, as suas misérias, as suas inconstâncias. Pecados que necessitam serem confessados. Meu Deus. Sim, leve a cada um dos que estão aqui a essa confissão. Sim. Sim, meu Deus. E que haja um grande avivamento na vida de cada um desses. E que o nosso querido pastor venha a ter um trabalho santo de coordenar todo esse potencial que aqui está em favor do crescimento dessa igreja. Eu recebo. Que ele venha a passar noites orando para administrar tudo aquilo que está em suas mãos. Amém. Sim, Senhor. E que aqueles que levarão a palavra do Senhor nesse bairro, levanta, Senhor. Aqueles que irão ser usados para outros pontos do Distrito Federal, capacita, Senhor. Sim. Aqueles que irão para o Goiás, Concordo. para outros pontos do país. Outros estados. Sim, meu Deus, outros estados e outros países. Concordo, Deus. Sim, meu Deus, fortalece. Fortaleça. Levanta também aqueles que desejam estudar. Sim. Desejam se aprofundar e angariar conhecimento. Senhor, nos conceda os recursos em nome de Jesus. Sim. Sim, meu Deus. E que haja unidade nessa igreja. Sim. Unidade. Eu recebo, Pai. E tudo aquilo que venha a trazer desavenças Concordo. e separações nessa família, porque é uma igreja que é uma família. Eu concordo, Deus. Todas essas desavenças sejam cortadas em nome de Jesus. Concordo, E Deus. cada um daqueles que estão aqui, Concordo, Espírito Santo. não permitam em suas vidas, em seus ouvidos, em seus corações, chegar uma palavra que seja contra o seu irmão. Amém. Mas que haja o amor de Deus, para que todos nós vençamos os nossos problemas, as nossas limitações, e venhamos a buscar no pastor, naqueles que o Senhor levantar, a orientação, a força, a direção, na unidade do Espírito Santo. Sim. Se aquele que tem problemas de entendimento, incompreensões, feche a sua boca e venha trazer a sua dúvida a quem tem condições de esclarecer. Amém. Porque o diabo não terá mais, em nome de Jesus, oportunidade para dividir a igreja. Ao contrário, essa igreja irmanada como família será um porto seguro para todos aqueles que desejem equilíbrio em suas vidas. Será um local onde se encontrará soluções e direcionamento para a vida de todos aqueles que aqui estão. Amém. E tudo
pela orientação santa do Espírito Santo. E cada um aqui se sinta responsável por essa unidade da igreja. Venha lutar por essa unidade da igreja. Creio, Pai. Creio, Deus. Para que não mais ocorra situações entre irmãos que não se falam, entre lideranças que não contem com a ajuda do outro. Não, Senhor. Verdade, Deus. Que haja cooperação, que haja, Senhor, trabalho conjunto, que haja um interesse, um único interesse dentro dessa igreja, e que seja glorificar o nome do Senhor e edificar a vida de cada um dos irmãos. Amém. Que as crianças sejam respeitadas, que os velhos, que os idosos sejam honrados, porque assim é agradável ao Senhor, assim é agradável que se faça no corpo de Cristo, no corpo do Messias. Eu creio. Essa consciência é a principal bênção que cada um de vocês leva ao final dessa reunião. Tomem essa palavra e vivam ela, porque nisso está a vitória de vocês. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Fica de pé, em nome de Jesus. Quero agradecer ao Mochico, quero agradecer ao John, quero agradecer você que esteve conosco até agora, quero agradecer a sua família e quero abençoar o seu mês de dezembro, amém? Mochico, pode liberar uma palavra aqui para nós em hebraico? A bênção? É a bênção sacerdotal, aí você vai verificar, pastor, como é que é isso? Isso é importante para você entender como é que é liberado em Israel. Estamos procurando aqui a bênção sacerdotal em português, porque em hebraico eu já sei de cor. Isso. Número 6. Só para que vocês tenham um né? Isso. Pois bem, então, a bênção que eu falarei em hebraico, é que está em número 6, a partir do verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?